What's up, guys? Fala galera, Teacher Matheus Andrade aqui mais uma vez e hoje eu vou falar para vocês das 10 dicas que são extremamente importantes para você continuar no seu processo de aprendizado de inglês. Muita gente me pergunta, muita gente fala no meu Instagram. Falando nisso, se você ainda não me segue, segue lá, @HiMatheusAndrade, pode seguir. Aproveita, deixa seu like aí no canal, se inscreva, ativa o sininho. Por quê? Porque com o sininho os meus vídeos vão chegar mais rápido para você, beleza? Então, muita gente me pergunta como que faz para praticar inglês. Ah, Matheus, eu desanimei. Ah, Matheus, eu não consigo continuar. Ah, Matheus, eu comecei e parei. Ah, Matheus, eu não vi resultado. E muita gente me procura e fala esse monte de coisa. E eu vejo muito medo das pessoas também. Eu vejo muito receio de começar primeiro e depois de continuar a praticar inglês. E aí, eu fiz uma listinha de 10 notes, de 10 observações que vocês precisam colocar na cabeça de vocês, no dia a dia de vocês, para que vocês continuem com o aprendizado de inglês. E eu vou contar para vocês agora. Só segura aí, depois da vinheta, porque eu vou contar para vocês. Como eu prometi para vocês, sem mais enrolação, eu vou contar para vocês os 10 itens que eu acredito que são essenciais para você continuar na sua prática produtiva de inglês. Porque muita gente fala que vai parar, ou muita gente começa bem empolgadão e depois para, e isso é muito complicado. Frustra muito as pessoas. Então é por isso que eu quero falar esses 10 itens aqui para vocês. Sem mais enrolação, o primeiro item é Be a Student. Muita promessa balela na internet. Tá falando que você não tem que estudar inglês. Balela, promessa para te vender curso. Você tem que estudar inglês, sim. Tudo na vida que você quer aprender, você tem que estudar. Depende da forma que você vai estudar. Existem formas melhores, formas mais chatas, mas toda forma é uma forma de estudar. E você vai se identificar com alguma ou algumas. Não fica preso em caixinha, não fica preso em uma técnica ou em uma coisinha somente para fazer inglês. So, be a student. Be a student. Seja um estudante. Tudo na vida, inclusive o inglês, é necessário estudo, sim. So, be a student of what you want to accomplish. In this case, English. Ok? A segunda dica, na verdade, eu vi em um discurso do Michael Jordan, aquele ex-jogador de basquetebol. Ele estava fazendo um discurso e eu não sei qual discurso, qual deles, porque eu assisto muitos discursos desses jogadores, eu adoro isso. Em um dos discursos ou entrevista dele, ele falou assim: Work eliminates fear. Work eliminates fear. Eu não sei se a frase é dele, mas eu ouvi o Michael Jordan falando isso. E me chamou muito a atenção, por quê? Porque a maioria das pessoas que chegam para mim para perguntar sobre aprender inglês, elas falam que um dos grandes vilões, uma das grandes coisas que seguram elas no aprendizado é o medo de falar inglês. E essa frase encaixou como uma luva, porque work eliminates fear. Trabalho elimina o medo. Muita gente só tem medo, mas não trabalha para sobressair aquele medo. Ah, Matheus, eu travo. Tá, o que nós podemos fazer com esse medo seu para a gente sobressair, para a gente superar esse medo? O que a gente pode fazer? Trabalhar mais? Praticar mais? Eu sempre falo com os meus alunos, quando você pratica mais, você se prepara mais, e quando você se prepara, você fica confiante, tá bom? Então, work eliminates fear. A segunda dica, mantenha isso em mente sempre. Trabalho é muito importante para que você supere os seus medos, principalmente na hora de falar inglês. A terceira dica, na verdade, também é de uma das entrevistas ou discursos do Michael Jordan novamente. Mas eu prometo que é uma coisa bem bacana e que é uma coisa que me chamou muito a atenção. A terceira dica é Limits like fear are often just an illusion. Limits like fear are often just an illusion. Limites, assim como o medo, frequentemente são somente uma ilusão. Michael Jordan falou isso e isso é fenomenal e está conectado com a dica 2. Por quê? Porque com o medo a gente começa a colocar um monte de limite na gente. A gente começa a colocar limite no nosso aprendizado, a gente começa a colocar limite nas coisas que a gente vai fazer. O próprio medo, ele segura a gente. E quando ele segura a gente não sabe para onde ir mais. A gente fica travado, a gente deixa de praticar justamente por causa do medo. Então, não coloque limite em você, tá? Limits, like fears, are often just an illusion. Eles são, sim, geralmente uma ilusão. Por quê? Porque é o medo que faz a gente colocar limites. E aí, quando você coloca limite, você não vai, tá? Então, no inglês é a mesma coisa. A quarta
quarta dica é muito legal também. A quarta dica que eu dou para vocês é control what you can and adapt to the rest. Control what you can and adapt to the rest. Você vai controlar o que você pode controlar e você adapta ao resto. Mateus, eu não consigo controlar o tempo. Claro que não, todo mundo tem 24 horas, mas você consegue controlar a sua rotina, não consegue? Então, você controla aquilo que você pode e adapta e faz adaptações e ajustes ao restante. Vejo muita gente dando desculpa e falando que não tem tempo, ou que tem isso, tem aquilo. Cara, é tudo questão de organização. Cada um no seu ritmo. Nunca compara o seu ritmo no aprendizado de inglês com o de outra pessoa. Nunca fica pensando, nossa, ele pratica 1 hora, eu tenho que praticar 1 hora também. Não. Se você tem 10 minutos, pratica 10 minutos. Se você tem 1 hora, ótimo, melhor ainda, pratica 1 hora. Então, controla o que você consegue controlar e adapta ao resto. Faça ajustes. Talvez você não tenha tempo de praticar inglês, mas enquanto você almoça, você pode falar os nomes dos vegetables e da comida que você está comendo. Rice, beans, e praticar frutas com suco, praticar pedir alguma coisa para o garçom. Isso tudo é vivência de inglês. Então, controle aquilo que você consegue e faça ajustes, se adapte ao resto. A quinta dica é don't let anything get on your way. Work for it. Muita gente coloca um monte de obstáculos e acaba deixando de fazer por conta desses obstáculos. Então, don't let any obstacle get in your way. Work for it. Work around it. Vai ao redor desse obstáculo, tenta passar por ele, trabalha por isso, pratica. Tudo no aprendizado de inglês tem jeito. Você vai talvez ter uma dificuldade a mais na pronúncia ou no listening, mas a gente sempre dá um jeitinho. A gente sempre faz uma adaptação, a gente sempre tem algo para praticar. A internet hoje tem muita coisa. Então, sempre work for your dream. Don't let any obstacle get in your way. Eu vou falar as outras 5 agora e a 10ª dica para mim é a mais importante. É a que eu sempre falo com os meus alunos. A 10ª dica é essencial, tá? Então fica comigo até o final do vídeo. A 6ª dica é que muita gente chega para mim e fala assim, eu vou fazer só o que o meu colega tá fazendo. Eu vou fazer o mediano. Velho, não faça isso. Então a 6ª dica é get out there and dominate. Dominate English, dominate your learning process. Você vai ter que dominar o seu processo de aprendizagem. Muita gente fica querendo fazer só o médio, a average, a coisa mediana. E não façam, não se compara com as outras pessoas. Dominate what you're doing. Se você está aprendendo, por exemplo, colors, dominate colors. Não aprenda apenas 3, 4 cores e agora tá beleza. Não, dominate everything. Se você está aprendendo fruits and vegetables, dominate. Se você está aprendendo routine, dominate. Domina aquilo que você está aprendendo. Não deixa de fazer, não faça somente o average, o mediano. Beleza? A 7ª dica, eu nem sei por que ela está em 7º, mas ela é muito importante. Talvez ela deveria ter sido a primeira ou a última. Por quê? Learn from the greats. Have a teacher. Have someone to guide you. Se fosse contar R$1 por cada aluno que chegasse para mim e falasse, eu consigo aprender inglês sozinho. Não, velho. Não é assim. É difícil. Não é que é difícil no sentido gramatical da coisa, mas é por quê? Porque você precisa de alguém para te orientar, para te motivar. Existem pessoas que aprenderam sozinhas? Sim, claro que existem. Mas não pega as exceções e usa aquilo como padrão. Essa exceção não é o padrão. E de novo, eu não estou falando para você seguir e fazer o que está todo mundo fazendo. É simplesmente porque é necessário ter uma orientação boa, uma motivação boa. Então, learn from the greats. Learn from people that have been through that process. Aprenda com pessoas que já passaram por aquele processo. Não que eles são greats de pessoas melhores do que ninguém. É porque eles já passaram por aquele processo. Então, um teacher ou alguém para te guide you, para orientar você, é muito importante. Learn from them. A 8ª dica é don't shortchange yourself. Muita gente fica procurando atalhos. Você chegou até aqui, não para no meio do caminho. Muita gente quer inglês rápido, ou quer inglês em 3 meses, quer inglês em 6 meses. E aí quando chega naquele tempo, frustra, procura atalhos. E os atalhos, geralmente, eles te levam a um só caminho, que é o da desistência, tá? Quando você procura atalhos, começa a procurar atalhos, você vai se frustrando e você vai desistir. Então, don't shortchange yourself. Não fica buscando atalhos, não fica tentando cortar caminho. Passa pelo processo de aprendizagem que ele vai valer a pena, muito a pena. Penúltima dica, a 9ª dica é take small steps, but
Keep your focus in your goal. Dê passos pequenos para o seu aprendizado, mas mantenha o foco sempre lá no seu objetivo. Não fica só olhando para o objetivo, porque senão você vai desanimar, mas olha para ele sempre. Entenda que para você chegar lá você tem que dar esses pequenos passos. E esses pequenos passos são os aprendizados de números, de rotina, de apresentações. Cada pedacinho do inglês é um pequeno passo que você alcança diariamente ou semanalmente para você chegar no seu objetivo final, que é a fluência do inglês. Então, keep taking first and small steps and focus on your main goal. Continue dando os primeiros passos, aqueles pequenos passos, mas mantenha o foco sempre no seu objetivo principal. Beleza? E a última dica é use pronomes interrogativos em inglês para ask questions. Pergunte o tempo todo, pergunte. Como assim, Matheus? Cara, essa dica para mim é a mais importante, por isso que eu deixei ela por último. Porque a partir do momento que você pergunta What is this? Where can I start? Você está usando pronomes interrogativos, você está usando vocabulário e você está buscando coisas específicas em seus objetivos. Então, ask questions all the time. Where do I want to be? Where do I want to start? When do I start? Why did I get it wrong? How can I get it right? Vocês viram que eu estou usando pronomes interrogativos e me perguntando coisas que podem me ajudar durante a minha rotina? Então, por exemplo, why did I get it wrong? O que eu fiz de errado? Por que eu fiz isso errado? How can I get it right? Como que eu posso conseguir fazer isso certo? Quando você faz perguntas, você motiva o seu cérebro a buscar as respostas. E essas respostas podem te ajudar no processo de aprendizagem. São essas as 10 dicas que eu aconselho vocês a manterem aqui o tempo todo. Por quê? Porque através disso, se você colocar isso aí num lugar que você vai ler todos os dias e manter isso sempre, você vai conseguir passar pelo processo. E é demorado sim, mas é muito, muito válido. Vale muito a pena, beleza? Se você chegou até aqui, muito obrigado. Deixa seu like aí, curte o canal, se inscreva, compartilhe o vídeo e vamos aprender inglês junto sempre. Tamo junto, valeu!